Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém? Que o seu dia seja muito abençoado pelo Senhor, hoje e sempre. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família. Paz do Senhor para todos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus que salva, palavra de Deus que cura, que liberta, que restaura, palavra de Deus que muda a nossa vida. A palavra de Deus, aleluia, muda. Todo aquele que abre o coração para Deus, todo aquele que deixa Deus entrar no seu coração, na sua vida, aleluia, quando dá ouvido à palavra de Deus, aleluia, a vida muda. A vida muda. A pessoa que abre o coração para Deus, que dá ouvido a Deus, que ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com o ser humano na terra. Aquele que ouve a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, não é mais a mesma pessoa, não fica mais a mesma pessoa, porque quando a pessoa ouve a Deus, quando a pessoa abre o coração para Deus, aleluia, deixa Deus entrar no coração, deixa Deus entrar na vida da pessoa, ouve a Deus, a vida da pessoa é outra, a vida da pessoa não é mais a mesma, aleluia, glória a Deus, amém? A palavra do Senhor, glória a Deus, todos os dias nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a Deus, nós precisamos que Deus fale conosco, nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos que Deus, aleluia, nos oriente, nos instrui, fale conosco, nos ensine. A palavra de Deus é ensinamento. A palavra de Deus é ensinamento, assim como um pai e uma mãe ensina aos filhos, aleluia, dando conselhos bons. O pai e a mãe dão o quê? Conselhos bons para os seus filhos. A mesma coisa é Deus orientando nós, direcionando nós, aleluia, como o pai e a mãe, aleluia, direciona o seu filho. O pai e a mãe falam com seus filhos, orienta seus filhos, direciona seus filhos, dando o quê? Conselhos bons. O que é que uma mãe faz para um filho, para uma filha? Dá conselhos bons, orienta, auxilia, para o seu filho ser feliz, andar no caminho certo. Deus orienta nós, Deus direciona nós, Deus nos ensina o certo na sua palavra, do jeito da mãe e do pai. Deus orienta, fala conosco. Aleluia, nos ensina o certo na sua palavra. E a palavra de Deus é Deus falando comigo, com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então vamos ouvir, né? A palavra de hoje que Deus me direcionou em Marcos 12. Aleluia. Palavra do Senhor para o nosso coração hoje, para o nosso dia hoje. É em Marcos 12 e versículo, aleluia, glória a Deus, versículo 28. Fala assim: o primeiro de todos os mandamentos. Aleluia. Ouça o que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração. É ouvindo que nós vamos o quê? Aprender. É ouvindo e prestando atenção que nós vamos o quê? Aleluia. Aprender, sermos ensinados, orientados. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos ser direcionados por Deus, não pela carne. Se a gente deixar a carne nos direcionar, se a gente deixar a carne, aleluia, nos direcionar, se a gente for na vontade da carne, a gente só, aleluia, sofre. Porque a carne, ela não leva para fazer o que é certo. A carne, ela, aleluia, leva o ser humano a estar desagradando a Deus, desobedecendo a Deus. A palavra de Deus fala o quê? Aquele que é carne, aquele que é espírito. As coisas de Deus não é carnalidade. As coisas de Deus é espiritual.
Aleluia, glória a Deus. Aquele que é carne, inclina-se para as coisas da carne. Aquele que é espiritual, inclina-se para as coisas espirituais de Deus. A vontade de Deus, na direção de Deus, a ouvir a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aproximou-se dele, de Jesus, um dos escribas que o tinha ouvido disputar. E sabendo que eles tinham respondido, bem perguntou-lhe a Jesus. Olha só o que esse homem escriba perguntou a Jesus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Chegou um homem e perguntou a Jesus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus chega e responde a pergunta que esse homem escriba fez para Jesus. E Jesus respondeu-lhe. O primeiro de todos os mandamentos é... Jesus está ensinando. O aluno, quando vai para a escola, ele vai o quê? Sentar para observar, prestar atenção, aprender ali o que o professor e a professora está colocando no quadro para o aluno aprender. Como é que um aluno ele vai para a escola? Aleluia. E ele não vai, aleluia, está sentado por sentar. O aluno ele vai para a escola no sentido de quê? Aprender. Aprender o quê? Ali, aleluia, sobre, aleluia, aquelas tarefas que os professores estão passando. Aleluia. Os alunos, quando vai para a escola, vai o quê? Ser ensinado, aprender, porque não sabe. A criança, quando ela nasce, ela sabe de alguma coisa. Precisa ser o quê? Ensinada. E a palavra de Deus aqui na terra é para me ensinar e para te ensinar o certo. Para nós fazer o certo, andar no certo, correto. Para quê? Para que nós venhamos ter uma vida o quê? Abençoada nessa terra. Até a volta de Jesus. A mesma forma que o aluno vai para a escola para aprender aprender ali na escola. A mesma forma é eu e você. A palavra de Deus é o mandamento de Deus para ensinar o ser humano na terra. Do lado espiritual, do lado humano. Porque como é que eu vou saber de algo sem ser ensinada? Como é que você vai saber a verdade se você não conhece a verdade? Como é que eu vou ficar, eu ter conhecimento de algo que eu não sou ensinada? O aluno, ele precisa ser ensinado. O aluno, ele vai para a escola, ele não está sabendo de nada. Quando o aluno vai para a escola, a criança, né? A criança, o jovem vai para a escola, ele vai sentar ali e ele vai ser ensinado as matérias ali, todas as matérias, para aprender. O aluno vai prestar atenção, ele vai se esforçar e vai aprendendo aos poucos, não é isso? Cada dia vai aprendendo um pouquinho, de cada livro. Ele vai aprendendo, está sendo ensinado, ele vai aprendendo. Etapa por etapa, cada livro ali que é ensinado, o professor ensinando o aluno vai prestar atenção e vai se esforçar, observar, ser ensinado e vai aprender. Para ele saber sobre aquela matéria. O aluno não vai saber de uma matéria se ele não for explicado daquilo, ensinado daquilo. Quando ele for ensinado, ele vai o quê? Aprender. Quando a gente nasce, a criança quando nasce, a criança ela não sabe de nada. Quando a criança nasce, a criança não sabe de nada. A criança vai sendo ensinado pelos pais, instruído pelos pais. Os pais é quem vai ensinar as crianças. Falar as primeiras palavras,
Os pais vão ensinar a chamar papai, chamar mamãe, enfim. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. A palavra de Deus foi deixada na terra. O Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos orientar sobre os mandamentos de Deus. Porque o ser humano, ele precisa de Deus. O ser humano sem Deus não é nada. Aleluia. O ser humano, ele precisa se achegar aí até o Senhor. O ser humano, ele precisa de Deus. Precisa falar com Deus, ouvir a Deus, em nome de Jesus. E nós vamos aprendendo dia após dia assim. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai ministrando ao nosso coração. Nós vamos tendo conhecimento, nós vamos entendendo, nós vamos sabendo o que é o certo e nós vamos sabendo o que é errado. O Espírito Santo de Deus ensina na palavra de Deus. Nós precisamos aprender, ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, o que é certo e aquilo que não é certo, do lado que, aleluia, da nossa vida com Deus. Da nossa vida com Deus, saber o caminho certo para a gente andar, saber a direção certa para a gente andar. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. A palavra de Deus tem tudo para nós. A palavra de Deus tem tudo para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar a verdade, para a gente conhecer e para a gente praticar, viver na nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida o quê? Abençoada na direção do Espírito Santo de Deus. Aí quando eu escuto, quando eu aprendo, quando eu conheço a verdade, o Espírito Santo de Deus está me ensinando, aí sim, eu começo a andar na direção certa, aí sim, eu dando ouvido a Deus e andando na direção certa de Deus, tudo vai fluir, tudo vai dar certo, porque eu estou o quê? Sendo guiado, homem, na direção de Deus, na vontade de Deus, e obedecendo a Deus no caminho certo, e tudo corre bem, e tudo flui bem, e tudo dá certo. Ouvindo e obedecendo, andando no caminho certo, amém? Porque o caminho errado é sofrimento, o caminho errado é dor, o caminho errado é tormenta, caminho, aleluia, errado, é só sofrimento. Então a palavra de Deus é para nos ensinar a andar no caminho certo, a palavra de Deus é para nos ensinar a fazer o que é certo, andar na direção de Deus. Deus nos ensina na verdade, para nós conhecer o que é certo e aquilo que é errado, para nós fazer o certo e não o errado, para nós sair do errado e fazer o certo. Amém? Vamos ouvir? Versículo 29 fala Jesus. Jesus responde à pergunta de um escriba que perguntou a Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus vem e responde. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, Jesus respondendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro mandamento para o ser humano na terra é que o Senhor é o único Senhor, que só o Senhor é o Senhor e não há outro além dele. A quem é que nós temos que adorar? A Deus. Só a Deus que nós temos que adorar, que dá glória, honra e louvor. Porque Deus é dono do céu e da terra. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus tem o poder, a força e o domínio. Quem foi que sofreu na cruz? Foi alguma imagem? Não. Alguma imagem foi para a cruz sofrer por mim e por você? Alguma imagem foi para a cruz e derramou sangue lá? Inocente, santo, puro por você, para a humanidade? Quem foi que morreu por a humanidade? Quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou pelo ser humano? Para o ser humano hoje, aleluia, viesse andar no caminho de Deus. Para o ser humano hoje, ter direito à vida eterna, ter direito à salvação, ouvindo a Deus e andar no caminho de Deus. Nenhuma imagem de escultura. Nenhuma imagem de escultura morreu por mim nem por você. A imagem de escultura é feita pela mão do homem. A imagem de escultura não tem fôlego de vida. A imagem de escultura não tem vida. Não tem Espírito de Deus, Espírito Santo ali dentro da imagem de escultura. A imagem de escultura é feita pelo próprio ser humano, pecador e falho da terra. Não foi nenhuma imagem de escultura
que morreu pela humanidade, que morreu pela nação. Foi Jesus o Nazareno. Foi Jesus que morreu por mim e por você. E ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus vai voltar. E cada dia está se aproximando à volta de Jesus para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja decente, limpa, obediente, que está na terra, ouvindo a palavra do Senhor, andando no caminho do Senhor e obedecendo a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A quem é que nós temos que adorar? A quem é que nós temos que clamar? A quem é que nós temos, aleluia, que dá a glória, que dá a honra, que dá o louvor? A Jesus. A Jesus que nós temos que adorar. A Jesus que nós temos que dar glórias, honra e louvor. Só o Senhor é Deus, Rei dos reis, Santo dos santos, e não há outro além dele. Deus quer que o ser humano adore Ele, só Ele. Porque quem morreu pela humanidade foi Jesus de Nazareno. Quem derramou sangue na cruz não foi imagem de escultura nenhuma, foi Jesus. É Jesus que dá fôlego de vida para mim e para você, não é imagem de escultura. A imagem de escultura é feita pela mão do homem que não tem vida, que não tem o espírito ali nenhum. Só sai do lugar se a pessoa tirar para ir para o outro lugar. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele morreu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A gente não vê Jesus carne e osso. Mas o Espírito Santo de Deus veio sobre a terra. Está sobre a terra. O Espírito Santo de Deus está na terra. Para falar com o ser humano. Através da palavra de Deus. Na terra está o Espírito Santo. Para direcionar o ser humano. Para instruir o ser humano na palavra de Deus. Aleluia. Para falar com o ser humano. Através da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para ensinar o certo. O ser humano. Na palavra de Deus. Aleluia. Então. Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor da humanidade, da nação. Pode procurar imagem, procurar 1001 coisa para adorar, para se prostrar, para se inclinar, para adorar. Mas só Deus que nós temos que adorar. Só Deus que é o único Senhor e Salvador, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, não está como carne e osso. Jesus morreu como morreu e sofreu, como forma de ser humano, carne e osso, como eu e você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Espírito Santo de Deus está sobre a terra. Você está vivo, você está respirando. Quem está dentro de você é o quê? O Espírito, é Espírito quem está dentro de você, que move você para um lado e para o outro, é o Espírito que Deus colocou dentro de você. O Espírito que? De Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus respira, se move, porque dentro dele tem o Espírito, aleluia, de Deus. Porque se não for o Espírito de Deus dentro do ser humano é morto. O ser humano não tem vida. O ser humano tem vida por causa que Deus deu vida a ele. Há dentro do ser humano o Espírito que Deus colocou. Deus fez o ser humano e colocou dentro dele o que? Vida, Espírito. O ser humano vive por causa do fôlego de vida que Deus deu e por causa do Espírito, aleluia, santo, que está na vida do ser humano que Deus deu. Aleluia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus está ensinando para a humanidade na sua palavra. Olha o ensinamento de Jesus para o ser humano. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, meu Deus e teu Deus. Quem é teu Deus? Quem morreu por você? Quem sofreu na cruz? Quem é o teu Deus? Quem deu fôlego de vida a você? Quem fez você a imagem e semelhança? Foi quem? Deus
Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Quem fez eu, quem fez você, não foi imagem nenhuma. Quem fez eu e você foi Jesus Nazareno Todo-Poderoso que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus vai voltar. A palavra de Jesus fala que ele vai voltar. Porque ele vai vir buscar a sua noiva. Aleluia. Glória a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Teu Deus. Olha só. Olha só o que Jesus está falando para a humanidade. Olha o que Jesus está falando para o ser humano. Jesus está ensinando para mim e para você. Amarás, filho meu, filha minha, pois ao Senhor, teu Deus, meu Deus e teu Deus. Porque Jesus morreu pela humanidade, não foi só por mim. Jesus não morreu, não foi só pelos crentes. Jesus não morreu, não só foi pelos cristãos. Foi por a humanidade, pelo ser humano. Jesus morreu pelo ser humano. Então aqui amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Oh, glória a Deus, aleluia. E de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento de Jesus para a humanidade, para o ser humano? Aleluia! Amarás ao Senhor teu Deus. O primeiro mandamento de Deus é que o ser humano ame ao Senhor, seu Deus. O seu Deus. Quem fez a humanidade, o ser humano, foi Deus. Quem morreu pelo ser humano foi Deus. Quem fez a humanidade foi Deus. E quem fez o ser humano foi Deus. Deus está falando para o ser humano. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. O ser humano tem que amar a Deus de todas as forças, entendimento, todo coração. O Senhor está falando para o ser humano assim na sua palavra. Amarás ao Senhor teu Deus. Teu Deus a quem? Deus está falando para quem? Para as paredes? Deus está falando para o ser humano que ele fez. Deus está ensinando ao ser humano, como um professor, ensinar um aluno, como aqui eu já falei, do aluno e o professor. O ser humano precisa ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. Aleluia. O Senhor está falando para o ser humano que ele fez a sua imagem e semelhança assim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O primeiro mandamento para o ser humano nesta terra, neste mundo, é para amar a Deus. Amar a Deus, o Senhor teu Deus, de todo o coração. É muito forte. E o ser humano não ama a Deus. Muitos não amam a Deus, o ser humano não ama. O ser humano, ele ama outras coisas que não é Deus. O ser humano, ele se inclina a outras coisas que não é a Deus vivo, que fez o ser humano. Quem fez o ser humano foi Deus, a sua imagem e semelhança. E o Senhor está falando para o ser humano que ele fez a sua imagem e semelhança para o ser humano amar ao Senhor, teu Deus. Deus está falando para o ser humano. Amarás ao Senhor teu Deus, de coração, de todas as forças, de todo entendimento. Primeiro mandamento para o ser humano. E o segundo mandamento, dado por Deus, é semelhante ao primeiro. Você vai ver aqui. O segundo mandamento ensinado, dado por Deus para o ser humano na terra é este. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este.
E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É o mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Não está longe do reino de Deus aquele que ama a Deus e aquele que ama o próximo como a si mesmo. Agora entenda uma coisa. Entenda uma coisa aqui. Amar o próximo como a si mesmo não quer dizer que Deus vai amar o pecado do ser humano. Deus, ele ama e vai salvar o pecador. Agora, aquilo que o ser humano está fazendo, o pecado do ser humano, o que ele está fazendo, o Senhor não, aleluia, não ama o pecado do ser humano. O Senhor ama o pecador. O Senhor morreu pelo pecador. O Senhor, Jesus, ele morreu para salvar o pecador. Para salvar o pecador. Jesus veio para salvar e para libertar o pecador, o ser humano, do pecado. Amar o ser humano, mas não o pecado do ser humano. Por quê? Porque as pessoas confundem. Porque Jesus fala da sua palavra, Jesus fala e ensina para que a gente venha amar o quê? O próximo como a si mesmo. Eu me amo, então eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Mas não quer dizer que você, por amar o próximo como a si mesmo, que você vai concordar com aquilo de errado que está fazendo o teu próximo. Pelo contrário, por você amar o próximo, você vai dar conselho a ele. Isso está errado. Isso é errado. Isso aí vai te levar a sofrer. Sai desse caminho aí. Larga e sai de errado. Não faz isso. Não anda por aquilo. Isso é amor. Porque o amor, ele se preocupa. O amor, ele cuida. Aleluia, glória a Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Não é porque a gente tem que amar o próximo. Entenda, amar não quer dizer que você, por amar o próximo, você tem que concordar com as coisas erradas. Você tem que concordar com o pecado da pessoa. Você tem que concordar com aquilo de errado que a pessoa está fazendo. Não. O amor, ele corrige. Jesus ama nós e ele corrige nós. Jesus ama nós e ele nos ensina o certo. Jesus ama nós. E a palavra dele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? A verdade vos libertará de quê? Dos enganos do inimigo. Aleluia. Porque o inimigo, ele quer que as pessoas estejam na terra se enganando. Que morreu, acabou. Que morreu, vai entrar no céu. Mas para nós entrar no céu, nós temos que se arrepender do pecado nosso. Entregar a nossa vida a Jesus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para nós entrar no céu não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Para nós entrar no céu, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida para nós entrar no reino de Deus. Nós temos que largar o pecado. Nós temos que renunciar ao pecado. Renunciar o que não agrada ao Senhor. Largar de lado, deixar para lá, esquecer, tirar da nossa vida o que não agrada a Deus. O que impede o ser humano. O que é que impede o ser humano de entrar no céu? É o pecado. É o pecado. Então, o ser humano, através aqui do ensinamento da palavra do Senhor, o que o Senhor ensina na sua palavra, através do seu Espírito Santo, nós vamos ouvir, sermos ensinados, conhecer a verdade que Deus vai ensinar para nós na sua palavra, através do seu Espírito Santo, e a partir daí, a pessoa que vai decidir, continua nessa vida errada, ou permite Deus libertar e salvar a vida. É o ser humano que decide continuar na vida de erro,
na vida de pecado, no sofrimento, sem salvação. É o ser humano que decide: Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma mudança de vida, eu quero a salvação, eu quero o Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser liberta, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a salvação. É o ser humano que escolhe, que decide o caminho que segue, a quem dá ouvido, o mundo ou a Deus. O ser humano é quem escolhe. Deus deixou o livre-arbítrio para o ser humano escolher, mas sabendo que a palavra de Deus foi deixada na terra para o ser humano ouvir a palavra, ouvir aqui o certo, ser ensinado para andar na verdade, no caminho certo, através do Espírito Santo nos ensinando. Mas quem decide é o ser humano. Caminho a seguir, mundo ou Jesus, o caminho de Jesus. Quem decide é o ser humano. É o ser humano que decide se ele vai entrar no céu ou não, se ele vai andar no caminho do mundo ou no caminho da luz, que é Jesus. É o ser humano que decide. Jesus, ele veio salvar o pecador. Jesus veio libertar. Jesus, ele nasceu no propósito de libertar a humanidade, salvar a humanidade, o ser humano. Agora, depende do ser humano querer a salvação, depende do ser humano querer ser, aleluia, liberto. Andar no caminho de Deus, no caminho correto, certo. Nós, seres humanos, somos falhos. Nós, seres humanos, somos falhos. Mas a palavra de Deus, deixada na terra, é para nos ensinar o caminho certo, fazer o certo, aleluia, para que assim nós venhamos ter o quê? A salvação e ter uma vida, aleluia, abençoada na terra enquanto a gente viver aqui. Quem escolhe se vai entrar no céu é o ser humano. Quem escolhe andar no caminho de Deus ou no outro caminho do mundo é o ser humano. Não é Deus que vai escolher. Deus não vai escolher. Deus não vai decidir por mim nem por você. A decisão, a escolha, Deus deixou da minha mão e nas tuas mãos. Agora a palavra é ensinada. A palavra está aqui, o mandamento de Deus para o ser humano na terra. A palavra de Deus é Deus falando com o ser humano na terra. A palavra de Deus é a verdade para o ser humano ouvir, para o ser humano conhecer a verdade. Por isso que a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade. A verdade. E a verdade vos libertará. Mas liberta aquele que quer, liberta aquele que permite que Jesus liberte. Aleluia. Jesus morreu pelo ser humano. Jesus morreu pelo ser humano. Jesus sofreu na cruz pelo ser humano. Jesus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Jesus, ele ama o ser humano que ele fez? Ama. Agora o pecado do ser humano não. O pecado do ser humano, aleluia, Jesus não ama aquilo que o ser humano está fazendo. Aquilo ali de errado que o ser humano está fazendo, Jesus não aprova. O pecado, Jesus não aprova. O pecado, Jesus não concorda. Porque Jesus está vendo que aquele pecado, aquele caminho errado, aquilo que a pessoa está fazendo de errado, conduz o quê? O caminho, aleluia, a porta larga, caminho da perdição, sofrimento, inferno. O caminho errado conduz o ser humano ao inferno. O caminho errado, a porta larga é a porta do mundo. Só leva o ser humano à perdição, caminho de fogo, de inferno. É a porta larga. A porta larga é o mundo. Onde o ser humano anda fazendo de 1001 coisa. Destruindo a vida espiritual, longe de Deus. A porta larga é isso. O ser humano, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Mas depois, no fim de tudo, tem as consequências da vida eterna. Tem consequências na terra enquanto está vivo, e após passar dessa vida para outra, tem o sofrimento do tormento eterno. Sofre na terra e ainda sofre depois que morre. O tormento eterno, dependendo do caminho que a pessoa andou. Porta larga ou porta estreita, caminho de Deus. Porta larga é o caminho do mundo. Porta estreita
é o caminho de Jesus. Caminho da luz. Aleluia, glória a Deus. Tem as consequências. A porta larga tem as consequências. O ser humano sofre na terra e ainda tem sofrimento eterno. É a pessoa que escolhe. Deus está falando a verdade. Está aqui a verdade na palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui para todas as áreas da vida do ser humano. Tem aqui o ensinamento. A palavra de Deus aqui é os mandamentos de Deus, o ensinamento de Deus para o ser humano na terra. Não viver longe de Deus. Deus não quer o ser humano longe dele. Deus quer o ser humano perto dele, ouvindo a ele, dando ouvido a ele, a seu mandamento e andando no seu mandamento, que é no caminho de luz, no caminho da salvação. A porta estreita é o caminho da salvação. A porta larga é o caminho do mundo, da perdição, que o final de tudo é inferno. A Bíblia fala sobre inferno. Tem inferno na Bíblia. Aleluia. Deus não fez o ser humano para ficar longe dele. Deus não fez o ser humano para estar longe dele. Deus fez o ser humano para que o ser humano viesse estar o quê? Perto de Deus. Perto de Deus, não é longe de Deus. Mas o ser humano ele prefere estar longe de Deus, na porta larga, no caminho aí errado, sofrendo, quebrando a cara, sofrendo no caminho errado, na porta larga do mundo, do que estar no caminho de Deus, na porta estreita, que é o caminho de Deus. Por quê? Eu até escuto, mas eu não quero obedecer. O problema é esse. Eu até escuto a palavra de Deus. Eu até escuto e sei que é o certo. Mas eu não quero o certo, eu quero viver no errado. É a escolha do ser humano. A escolha do ser humano. É o ser humano que escolhe. Que caminho seguir. Aleluia. A vida eterna. Como que vai ser para ele a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus está aqui nos ensinando a verdade. Falando a verdade para nós. Então, muitos até ouvem. Muitos até sabem. É verdade. É verdade. É verdade. Mas conhece, ouve, sabe que é verdade, que Deus está ensinando, que Deus está falando, que Deus está mostrando, mas não quer. Não quer andar no caminho da verdade, o caminho de Jesus. Por quê? Porque não quer, porque as pessoas ouvem e sabem o certo, mas não quer andar no certo, para não obedecer. Para não obedecer, as pessoas até ouvem e sabem o certo, mas não querem fazer o certo. As pessoas sabem o certo, mas preferem fazer o errado, andar no caminho errado, do que andar no caminho certo de Jesus e fazer o que é certo. Aleluia, glória a Deus. Mas está aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui, a verdade, os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus nos ensinando sobre a nossa vida espiritual, nos ensinando a se aproximar de Deus, nos ensinando o certo, para nós andar no certo, fazer o certo, andar no caminho de Deus, ouvir a Deus, ser humano que não ouve a Deus, ser humano que aleluia, não ouve, não quer obedecer, sofre. Filho que não dá ouvido aos pais sofre. Eu sei da minha vida, que manda a minha vida é eu, mas aí depois só sofre. Por quê? Porque não quer ouvir, porque não quer obedecer o conselho do pai e da mãe. Assim é Deus. Deus fala na sua palavra com o ser humano na terra. Deus está falando a verdade, está ensinando, está instruindo o certo para a pessoa através da sua palavra, do seu Espírito Santo, mas a pessoa prefere fazer o errado e andar no errado. Aleluia, glória a Deus. É o ser humano que decide, o ser humano que escolhe. Então, Jesus, ele nasceu no propósito de quê? Jesus nasceu no propósito de salvar o pecador, de libertar o pecador. Aleluia. Jesus, ele morreu pelo pecador, sofreu pelo pecador, pela humanidade.
Para quê? Para que hoje eu e você viesse receber a salvação de Jesus. Receber a salvação de Jesus e andar no caminho de Jesus. O que é que eu faço para mim ser salvo? O que eu faço para mim ser salvo? Entregando a sua vida a Jesus. Confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Anda no caminho de Deus. Entrega a tua vida a Deus. Ouça a Deus. Deixa Deus te direcionar. Aleluia. Glória a Deus. Como é que eu faço para ser salvo? Para ser salva? Entregando a Deus a tua vida. Confessando a Deus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, você andar no caminho de Deus. Deixar Deus te guiar. Porque não é você entregar a sua vida a Deus, confessar a Deus como Senhor e Salvador da sua vida e andar no caminho errado e fazer o que é errado. Não. O certo, você na sua vida já começa confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus, se arrependendo do seu pecado. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de pecado. Jesus é quem nos liberta se a gente permitir. Quando a gente vem para Jesus, a gente vem cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Jesus que vai nos limpar. Jesus é quem vai nos libertar do pecado. Mas a partir daí, a nossa vida não é mais a mesma. A partir daí, a nossa vida é diferente, porque agora é uma vida na luz. Agora é uma vida com Deus. Agora é uma vida no caminho de Deus. Não é mais aquela pessoa que era, não fazia mais aquilo. Era daquele jeito, não é mais. Porque agora a pessoa é uma nova pessoa na presença de Deus. Por quê? A pessoa sem Jesus não é uma pessoa liberta. A pessoa sem Jesus não está liberta. A pessoa sem Jesus não está andando no caminho de Jesus, não está fazendo certo. A pessoa precisa o quê? De libertação. Por isso que Jesus morreu por quê? Pelos doentes, pelos pecadores. E hoje, através da sua palavra, hoje, através do seu Espírito Santo, Jesus quer libertar o ser humano do pecado. Jesus quer libertar, Jesus quer curar, restaurar, quer limpar o ser humano. Através da sua palavra. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu já estou entendendo certo, o errado. E a partir daí eu vou começar a fazer o quê? O certo. Andar no caminho de Deus. Entregar a minha vida a Deus. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus é os mandamentos de Deus na terra para o ser humano. Ouvir e andar nela. Como é que eu vou ter a salvação da minha vida se eu não me arrependo, se eu não tenho arrependimento dos meus pecados, porque a gente tem que se arrepender. Temos que pedir perdão a Deus, temos que entregar a nossa vida a Deus, confessar a Deus como Senhor e Salvador da minha vida. Como é que você vai estar salvo se você não confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sem andar no caminho de Deus, sem ouvi-lo, sem entregar a sua vida a Ele. Para o ser humano ser salvo, o ser humano ele tem que reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu te aceito, eu te recebo. Confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, entrego a minha vida a Ti. Me arrependo, Senhor, dos meus pecados, porque nós, quando a gente vive no erro, vive no pecado, vive fazendo coisa ruim, andando em coisa ruim, fazendo coisa ruim. Aí Jesus limpa, Jesus tira as coisas. Agora, a partir do momento que eu estou na presença de Deus, que eu tenho conhecimento da verdade, uma coisa é quando eu não conheço, outra coisa é eu conhecendo.
Uma coisa é uma pessoa que não conhece a verdade. Mas quando a pessoa passa a conhecer a verdade, é outra história. Agora já está pecando, errando, conhecendo a verdade. Mas quando a pessoa não conhece, não entende, por isso que Jesus, ele liberta, por isso que Jesus, ele salva o pecador. Agora, já conhecendo a verdade, já sabe, tem consequência. Tem consequência. Não é que não venha ter consequência se você conhecer a verdade. O ser humano, ele já vive na vida de consequência, erro, mais erro, pecado, mais pecado, coisa errada, com mais coisa errada. O ser humano, ele já está vivendo. Porque o ser humano que ele não está com Deus, o ser humano que não se aproxima de Deus, o ser humano que não está no caminho de Deus, não está na luz, ele já está vivendo uma vida de consequência, de erro, de vida errada, de pecado. Já está vivendo. Agora, quando eu já conheço a verdade que Jesus ensina na sua palavra, já tenho conhecimento da verdade, conheço que isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui está errado. Isso aqui está na Bíblia, isso aqui é abominação, abominação, abominação aos olhos do Senhor, não agrada ao Senhor, isso não é de Deus. Então, já conheço. E conhecendo e fazendo, aí é consequência, né? Porque eu tenho conhecimento, eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Né? Então, nós temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender dos pecados. Como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço para ser salvo? Se arrependendo do pecado, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andando no caminho de Deus, andando no caminho de Deus. Não é entregar a vida a Deus, não é entregar a vida a Jesus e andar no caminho perdido, nos caminhos errados, nos caminhos do mundo, não. No caminho, na porta larga, caminho do mundo, não. Não. Confessar Jesus e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus, você andar no caminho de Deus. E acabou. E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida dia após dia. O Espírito Santo vai te moldando, vai te libertando, vai te aperfeiçoando, vai te limpando cada dia mais. Cada dia mais a gente vai ser liberto, cada dia mais a gente vai ser mais limpo, cada dia mais, quando a gente vai abrindo o coração para Deus, conforme a gente vai abrindo o coração, ouvindo a verdade, vai abrindo o coração, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Isso até a volta de Jesus, né? Porque todos os dias nós precisamos ser limpos, mais e mais. Todos os dias nós precisamos ser libertos, mais e mais. E esse processo é até a volta de Jesus. Por isso que tem a palavra, por isso que tem o Espírito Santo de Deus na terra. Para trabalhar na vida do ser humano, libertando cada dia mais, limpando cada dia mais. O Espírito Santo é para ajudar o ser humano ao ser humano a estar no caminho de Deus, fortalecendo, sustentando, direcionando, instruindo o ser humano no caminho de Deus. É muito bom andar no caminho de Deus. É muito bom ouvir a Deus. Se eu não ouvir a Deus, eu vou ouvir a quem? Se eu não andar no caminho de Deus, no caminho da luz, eu vou andar no caminho de quem? Da escuridão. Depois, sofrimento e mais sofrimento. Consequência de quê? Caminho errado. No caminho de Deus, é caminho da luz. Caminho da luz. O caminho da luz, tu vai ter o quê? Tu vai encontrar o quê? É luz, é paz. Paz para tua alma, paz para teu coração, saúde para tua vida, saúde espiritual, saúde física. O caminho da luz, tu vai ter paz, tu vai ter saúde. Porque até isso, até na área da saúde da gente, quando o ser humano está no caminho, porta larga, caminho aí do mundo, o ser humano fica sem saúde emocional, espiritual, física. Porque está buscando para a vida do ser humano caminhos errados, coisa errada. E depois colhe. Tudo que eu semeio, tudo que eu planto, eu vou colher. Uma hora eu vou colher. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo?
É você confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregando a sua vida a Jesus, andando no caminho de Jesus e se arrependendo. Tem que ter um arrependimento na vida do ser humano. Quando o ser humano se arrepende, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Qual é? Não sei da sua vida, quem sabe é você. É você quem sabe do seu pecado. E o pecado, o salário do pecado, a palavra do Senhor fala o quê? A morte. Isso é espiritual na vida do ser humano. Isso fala do lado espiritual, sobre a vida eterna. A palavra de Deus, quando fala que o salário do pecado é a morte, isso quer dizer, falando sobre o lado espiritual. Ainda o ser humano na terra tem consequência que vai sofrer. E depois ainda na vida eterna. Na vida eterna. Então cuida da sua alma. Se preocupa com a tua salvação. Ande no caminho de Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque quem te fez foi Jesus. Você está respirando porque Jesus colocou fogo de vida em você. Aleluia. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque foi Ele que fez. Aqui em Gênesis fala sobre isso. Tudo as obras das mãos de Jesus está aqui em Gênesis. Jesus fez. Fez o ser humano. Jesus fez o ser humano não é para estar afastado. Não é para estar longe do ser humano. O ser humano longe de Deus. É para o ser humano estar perto de Deus. Mas por conta do pecado, o pecado é uma barreira ali, ó, entre Deus. Pensa numa parede. Pensa numa parede. Para mim, entrar, aleluia, no outro lado, para mim entrar, tem uma parede aqui na minha frente. Aí eu quero passar para o outro lado, mas tem a parede. A parede está impedindo que eu vá para o outro lado. Tem uma parede na minha frente. O pecado é isso. Refere-se ao pecado. O pecado é isso aqui, esse exemplo que eu estou dando. Tem uma parede aqui na minha frente. Eu quero passar para o outro lado. Não posso, porque a parede está como uma barreira. Não tem como eu passar para o outro lado se tem uma barreira na minha frente. Eu vou passar por aonde? Ficar parada no canto, não é verdade? Aleluia. Eu preciso ter acesso ao outro lado, mas a parede está aqui no meio. Como é que eu vou ter acesso ao outro lado se eu preciso passar aqui nessa parede aqui que está na minha frente? Mas não tem como eu passar. É uma barreira. Isso é o pecado do ser humano. Aí é o ser humano para lá e Deus para cá. Mas Deus quer o ser humano perto dele. Mas o ser humano, aleluia, por conta do pecado, está ali a barreira. Então, a partir do momento que o ser humano ele se arrepende, escuta só. A partir de que o ser humano ele se arrepende, tem arrependimento do coração, porque nós precisamos se arrepender. Não é de palavras, é de verdade. O arrependimento da vida de uma pessoa, isso quer dizer mudança de vida. O que é arrependimento? É mudança de vida. A pessoa está ali confessando. Chega dessa vida. Chega dessa vida aqui. O arrependimento é confessando. Chega dessa vida aqui. Não quero mais essa vida aqui para mim. Essa vida aqui de humilhação, essa vida aqui de sofrimento, essa vida aqui de vício, essa vida aqui de prostituição, essa vida aqui de engano, de ilusão deste mundo. O arrependimento é isso. Por isso que fala arrependimento. Isso é do quê? Do pecado. Aí quando o ser humano, ele se arrepende do pecado, que é isso que eu já falei, chega dessa vida, não quero mais essa vida. Quando o ser humano ele se arrepende do pecado dele e confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela barreira que estava ali, aquela parede, aquela barreira que estava ali, cai por terra. Não há mais barreira. Está o ser humano perto de Jesus. Achegai-vos a Jesus, e Jesus se achega a ele. A palavra do Senhor fala sobre isso.
Aquele que se achega até Jesus, que vem até Jesus, Jesus também se achega a ele. Mas como é que Jesus vai se achegar a uma pessoa que não se achega aleluia, a Jesus? Como é que Jesus vai se achegar a uma pessoa que a pessoa não se achega a ele? Por isso que a palavra do Senhor fala. Olha só como a palavra do Senhor é linda, é fiel, maravilhosa. Como ensina para nós a verdade. Se achegares a Deus e Deus se achega a ele. Quer dizer, o ser humano. Então, o pecado está como uma barreira. Esse pecado, como uma barreira, como uma parede, como eu dei o exemplo, é onde impede o ser humano de entrar no céu. O que impede o ser humano de não ser salvo, de não entrar no céu, é o ser humano não se arrepender do seu pecado, não se arrepender do seu pecado, porque sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento o ser humano não entra no reino de Deus. Se o ser humano não se arrepender, se o ser humano dele não se arrepender do seu pecado, não tem salvação. Não tem como ele entrar no reino de Deus sem arrependimento aqui na terra. Então, o ser humano aqui na terra, ele precisa reconhecer a Jesus, se arrepender. Se arrepender de seu pecado. Arrependimento. Depois, confessar a Jesus como Senhor e salvar a sua vida. E anda no caminho de Jesus. Acabou. Acabou. Mas se o ser humano não se arrepender, como é que o ser humano vai ser salvo se ele não quer se arrepender? Se ele não quer confessar a Jesus como Senhor e salvar a sua vida? Então, é isso. Eu quero ser salva. Eu quero a salvação na minha vida. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Peça a Jesus perdão. Jesus perdoa todo que se arrepende, Jesus perdoa. Jesus quer isso, que o ser humano se arrependa, que o ser humano venha para Jesus e diga, Jesus, eu me arrependo, eu peço a ti perdão. É isso que Jesus quer. Para que os dois, o ser humano com o Pai, tenha aquela, como é que se fala? A comunhão. Treva e luz não tem união. Treva e luz não tem união. Não tem. A treva e a luz não tem comunhão. Então, como é que o ser humano vai ter comunhão com Jesus se o ser humano não se arrepender? Como é que o ser humano vai ser salvo se ele não se arrepender e não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Precisa. Eu preciso, você precisa. Nós, seres humanos, precisamos se arrepender. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Andar no caminho do Senhor. Aí, pronto, você diz o quê? E ficar ali firme, não é? Sair, não. Uma hora eu estou no caminho de Deus, outra hora no caminho porta larga, no caminho do mundo. Não. Permaneça no caminho. Confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se arrependeu do seu pecado? Que pecado? Nós precisamos se arrepender. Sem arrependimento, sem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem salvação e não tem como entrar lá no céu o ser humano, se ele não se arrepender. Nós precisamos se arrepender, porque o ser humano, ele não está perto de Deus. O ser humano, ele está longe de Deus. O pecado é uma barreira. O pecado, ele é uma parede. Então, o ser humano, ele vem para Jesus desse jeito. O jeito que o ser humano ele vem para Jesus é esse. Com essa parede de pecado. Essa parede que eu falo é o pecado. Quando chega para Jesus, pede perdão a Jesus, se arrepende, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e fica ali no caminho de Jesus. Não é sair, é ficar, permanecer, ficar no caminho de Jesus. Acabou. Acabou. Ali tem o quê? A salvação do ser humano. A salvação do ser humano garantida é o ser humano permanecer na presença de Deus. No caminho de Deus.
Se o ser humano não permanecer na presença de Deus, não permanecer no caminho de Deus, não tem salvação. Não tem salvação se não permanecer no caminho de Deus, da presença de Deus. Não tem essa, Deus e o mundo, Deus e o mundo, Deus e o mundo. Não. Deus acabou. Caminho de Deus acabou. Não é verdade? Glória a Deus. Então, aleluia, primeiro mandamento, amar a Jesus, né? Amar a Deus, aleluia, glória a Deus, é o único Senhor, o único Senhor. Amar a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é como eu falei. Não pense que amar o próximo é Jesus passar a mão na cabeça do ser humano, passar a mão, concordar com tudo que o ser humano está fazendo. Não. Justamente, o amor é esse. Ele ensina, ele corrige, ele fala a verdade. Para quê? Para o ser humano não sofrer. Isso é amor. Então, Jesus ama eu e ama você. Mas aquilo que o ser humano está fazendo de errado, aquilo que o ser humano está... aquele caminho errado, aquilo que o ser humano está fazendo, aquele pecado ali que Jesus está vendo ali, que isso é pecado, que isso ali é coisa que não agrada ao Senhor, aos olhos do Senhor, não agrada a Deus. Deus, ele ama o ser humano pecador, mas não o pecado do ser humano. Por isso que Jesus nasceu no propósito de libertar e salvar o pecador. Jesus não veio para os, aleluia, os sã, os curados. Jesus não veio para os sã. Jesus, ele veio para os doentes, a sua palavra fala. Jesus, ele veio para o pecador, para o doente, para curar o doente da alma. O que é doente? Da alma. Da alma. Para salvar o pecador e para curar e para libertar o pecador. Amém? Então, amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o ser humano. Agora, aquilo que o ser humano está fazendo, não. Então, o amor, ele é o quê? Ele chega e vai falar, isso está errado, fulano. Isso aí, fulano, depois tu vai sofrer as consequências. Sai desse caminho errado. Você está amando, você está cuidando, está auxiliando, está orientando, porque a palavra do Senhor é isso. A palavra do Senhor está orientando, ensinando a verdade, nos instruindo a verdade, ensinando a verdade para mim e para você, como o pai ensina para a criança, né? O pai e a mãe estão ensinando ali para a criança, né? Que a criança não sabe das coisas, então tem que ser ensinada. Assim é Deus ensinando para mim e para você o certo, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Amém? Amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Deseje o bem para o próximo. Deseje o bem, ama o próximo. Dê conselho bom àquele que está do teu lado, aquele que você está vendo que está fazendo coisa errada, que você está vendo que aquilo ali vai trazer consequências, sofrimento, porque é isso, né? As coisas erradas, caminho errado, só traz consequências, sofrimento depois para a pessoa. Isso é amor. Quando eu oro por alguém, isso é amor. Quando eu oriento alguém, isso é amor. Quando eu me preocupo com alguém, isso é amor. Então, isso é o quê? Amor ao próximo. Amém? Só não podemos concordar com aquilo de errado. Só que não podemos concordar com o pecado do ser humano, aquilo que o ser humano está fazendo. Aleluia. E se eu não tenho a proximidade com a pessoa para orientar e auxiliar, Deus mostra para mim o que é que eu tenho que fazer. Orar para Deus libertar aquela pessoa. Para Deus libertar, para Deus salvar aquela pessoa daquele caminho errado, daquilo que a pessoa está fazendo, que depois a pessoa vai sofrer as consequências, não é isso? O pecado, ele tem consequência. Consequência muito, muito, muito séria. Amém? Então, Jesus é amor, é misericordioso, mas Jesus também é justo. Jesus, ele é justo. O que é justo? É o certo. O certo, viver o certo, andar no certo, praticar, viver e andar no que é certo, naquilo que é correto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vou orar aqui agora, né? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Aleluia. Porque a oração nos fortalece. A oração, aleluia. A oração, ela vem para a nossa vida como aleluia, nos fortalece, nos guarda, nos abençoa.
A oração na nossa vida é importante. A palavra de Deus na nossa vida é importante. Nós precisamos orar pela nossa vida. Nós precisamos ouvir a Deus. Falar com Deus. Para que Deus assim ele venha instruir, direcionar nós. Amém? O ser humano, quando ele ora, a oração, ele liberta. A oração, ele restaura. A oração, ele protege. Ele abençoa. Corta o laço do inimigo. Joga por terra as obras do mal. A oração, ela tem poder. Ela tem poder. A oração, ela tem poder. Você não imagina o quanto que o inferno fica incomodado com a oração, com a palavra de Deus, com o louvor. O inimigo não gosta. Não gosta. Aleluia, da oração. Porque a oração é onde vai trabalhar na vida da pessoa. Cortar o laço do inimigo. Jogar por terra o mal. Nos fortalecer. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno. Nesse certo que eu vou de dia, nem mortandade que assolar o meu dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, assim, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão, e aspa carás aos pés da serpente, pois que tão encarecidamente me amor, também eu louvarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dali é a abundância de dinheiro, mostrarei minha salvação. Obrigado, meu Senhor, por esse dia de hoje. Obrigado, meu Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, meu Senhor, por o Senhor nos permitir abrir os olhos hoje. Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, meu Pai querido, meu Pai amado. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por o Senhor falar conosco. Obrigado pela tua graça, misericórdia e tua presença. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa pessoa, liberta essa pessoa de todo mal, Senhor, salva essa pessoa, meu Pai, salva esse lá, Pai, salva esse jovem de todo mal, salva esse casamento, restaura, meu Pai, aleluia, Senhor, vai jogando por terra as setas do mal, joga por terra as vestidos do mal, oração contrária, Pai, joga por terra, inveja, olho grande, joga por terra, meu Pai, joga por terra, meu Pai, todos os demônios que tentam contra a vida dessa pessoa, Pai, quebra as forças dos demônios, quebra o ar, quebra a lança, vai repreender na oferenda, vai repreender na macumbaria, vai repreender a obra de voodoo, de bruxaria, de magia negra. Meu Pai, joga por terra os planos do inferno. Palavra, Senhor, negativa, joga por terra. Maldição ineditada, Pai, joga por terra, repreende. Meu Deus, entre com refrigério. Entra aí, Pai, levando, meu Pai, aleluia. Força para este homem, força para esta mulher, dando ânimo, fortalecendo. Meu Pai querido, meu Pai amado, guarda esta família todo mal. Guarda esse jovem, essa criança todo mal. Guarda esse casamento todo mal, Senhor. Repreenda aí, Senhor, todo esse espírito de separação desse casamento. Une, meu Pai, abençoa, restaura, leva amor, paz, união para este casamento. Leva paz para este coração, para esta alma, Pai. Leva paz para este lar, para esta família, Pai. Vai jogando por terra aí, meu Pai, todo mal desta família. Espírito destruidor, meu Pai, joga por terra, repreenda, Pai. Senhor, entra aí com refrigério. Entra aí, Pai, com alegria, com a paz, com a tua presença neste coração. Liberta, Senhor, essa pessoa de todo mal, Senhor. Salva, dá vitória, dá um milagre. Abençoa, protege. Guarda e livra de todo o mal, Senhor. Joga por terra todo o mal. Repreende todo o mal, Senhor. Oh, Deus, socorre, meu Pai. Entra aí, Senhor, dando a vitória. Em nome de Jesus. Louvado, exaltado. Glorificado seja o teu santo nome, ó Pai, de sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se Deus me permitir. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.